Olá, mulheres, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Faz muito tempo que eu não apareço aqui na Sociedade de Mulheres e eu tô muito feliz com o convite que a Laís fez para que hoje eu estivesse aqui com vocês compartilhando uma devocional, um pequeno estudo sobre a Palavra de Deus. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por mais uma semana que está se encerrando. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós até aqui, Senhor. Obrigada porque a cada momento nós podemos ver o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que todas as coisas estão no Teu controle, Senhor. Faz com que nós realmente creiamos nisso, Senhor, todos os dias. Apesar de todas as dificuldades, Senhor, apesar de todas as perdas, de todas as dores, que o Senhor direcione os nossos olhos para Ti, ó Pai, e que nós possamos encontrar paz, descanso, amor, graça e misericórdia nos Teus braços. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a Laís me convidou para trazer uma meditação, um pequeno estudo aqui para vocês nessa tarde de hoje, eu fiquei pensando, como todas as outras vezes que eu venho aqui estar com vocês, o que será que eu vou falar para essas mulheres dessa vez? O que será que elas já não sabem? E aí, depois que a Laís me fez a proposta que ela me fez, o convite para estar aqui com vocês, eu falei, bom, por muitas vezes a gente lê o mesmo texto, isso acontece constantemente, mas nem sempre a gente consegue esgotar o que está naquele texto. E a Bíblia, ela é assim, né? Ela é inesgotável, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria do nosso Deus. Então eu pensei, os tempos que nós vivemos são diferentes, né? Nós temos muitas famílias, temos muitas mulheres aqui que perderam entes queridos, né? Por conta de toda essa situação que a gente tem vivido. Eu sei que nós temos mulheres aqui que de repente estão sofrendo com preocupações, com ansiedades. Talvez você está aqui agora me assistindo, mas você está pensando em algum ente querido que pode estar doente. De repente você está pensando naquela pessoa que você ama tanto e que está longe. De repente um filho, um sobrinho, um tio, uma tia, um avô, uma avó que mora longe, né? A gente tá sentindo saudade de ter contato com as pessoas que a gente ama. A gente tá sentindo falta de ter aquela comunhão gostosa que nós tínhamos na nossa igreja. E eu fiquei pensando, então, sobre o que eu ia falar hoje. Então, eu selecionei dois textos que o nosso próprio Senhor Jesus, nós vamos ler hoje textos onde o próprio Senhor Jesus nos diz para nós não nos preocuparmos. O que será que Jesus quer nos dizer nesses textos, né? São textos que nós já conhecemos, que nós sabemos de cor, que quando nós estamos conversando com alguém que está passando por alguma dificuldade, muitas vezes nós utilizamos estes textos para acalmar aquelas pessoas. Mas será que nós compreendemos realmente o que Jesus está querendo nos dizer nesses textos? Será que quando acontece com a gente, será que quando a preocupação chega na gente, a gente também consegue aplicar esses textos para nós mesmas? Ou será que é tão fácil a gente aplicar para os outros, mas não conseguir aplicar quando a turbulência, quando a tempestade ela nos aflige? E pensando nisso, então, vamos ao nosso primeiro texto de hoje. Hoje eu vou ver com vocês dois textos e eu gostaria de começar com Mateus, capítulo 6. Os dois textos que nós vamos trabalhar aqui nessa tarde estão no livro de Mateus, então peço que vocês abram a Bíblia de vocês aí no capítulo 6 de Mateus. E enquanto vocês vão abrindo, eu vou passando algumas informações para vocês. Então, sobre o que o capítulo 6 de Mateus vai falar pra gente, né? O capítulo 6 de Mateus está bem no meio do Sermão do Monte, né? E aqui no capítulo 6, Jesus começa a falar sobre ostentação, sobre viver nas práticas da justiça, sobre dar esmolas, como nós devemos orar, né? Aqui em Mateus 6, nós temos o grande texto do Pai Nosso, né? Jesus nos ensina como orar, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Jesus vai nos falar aqui sobre o jejum e Jesus vai falar sobre preocupações. E o texto que eu quero me atentar com as irmãs hoje vai a partir do versículo 25 até o versículo 27 e depois o 33, tá bom? Então, Mateus, capítulo 6. Aqui, a partir do versículo 19, Jesus começa a falar para que a gente não ajunte riquezas neste mundo, mas para que a gente ajunte tesouros no céu. Ele vai falando sobre essa questão da gente não se apegar aos bens materiais, a nós não nos apegarmos a essa vida daqui, porque nós temos uma vida eterna que nos aguarda, né? Nós temos uma graça maravilhosa que nos aguarda na eternidade. E a partir do versículo 25, ele fala assim: Por isso vos digo,
Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Aí a gente já pode fazer uma pausa aqui, né? Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Aí a gente pode olhar para isso e falar, para Jesus é fácil falar, Jesus é Deus, né? É fácil ele virar pra gente, que é tão pequeno, infinito, né, miserável, e falar, ó, não se preocupem com a vida de vocês. Pode parecer que é algo simples, né? Jesus tá falando aqui como se fosse um negócio fácil, assim, né? Simplesmente não se preocupem, galera, vai ficar tudo bem, eu estou no controle. Mas não é essa entonação que Jesus está dando para esse texto. Vamos prestar atenção no que ele nos diz na sequência. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. O que dessa vida, né? Com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Aqui Jesus faz uma comparação com os pássaros, né? Aqui ele tá dizendo, olha, os passarinhos, né? As aves do céu, elas não se preocupam em ficar ajuntando, né? Elas não semeiam as plantas para que depois elas possam colher. É o próprio Pai, né? O próprio Pai Celestial que cuida e que alimenta esses pássaros. E Jesus nos diz, se Deus o Pai, né? Se o Deus Trino está cuidando das aves do céu, será que ele realmente não vai cuidar de todos os aspectos da vida dos seus filhos? Aqueles seres que ele criou à sua imagem e à sua semelhança? Foi por esses seres, né, por nós, homens, mulheres, filhos de Deus, que fomos chamados por ele para a salvação, foi por nós que ele enviou o seu único filho. Foi por nós, por cada uma de nós que cremos no Senhor Jesus, que estamos no corpo de Cristo, foi por nós, por cada uma de nós que o Senhor Jesus morreu. Será mesmo que depois de tamanho sacrifício, Deus não está preocupado com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades e com as nossas necessidades? E Jesus aqui diz, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, nem com o que comereis, nem com o vosso corpo, nem com a sua vestimenta. E por que Jesus está nos dizendo essas coisas? Justamente para completar o discurso que ele tinha começado no versículo 19. Ele estava dizendo aqui que nós não devemos nos apegar às coisas desta vida. E quando ele fala sobre esta vida, são sobre as coisas materiais, né? Nós não devemos nos ficar demasiado preocupadas, né? Nós não devemos ficar o tempo todo preocupadas, ansiosas. O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que se amanhã acontecer alguma coisa, e se aquela pessoa que eu amo tanto partir, e se eu ficar doente, e se não tiver vacina, e se fecharem a cidade? Nós não devemos ficar ansiosas. A ansiedade e a preocupação vão expor, né, que o nosso coração não está confiando no Senhor. É claro que o Senhor Jesus, ele entende que nós somos seres limitados, né? Por conta da queda, por conta do pecado, a nossa mente, né? A nossa racionalidade, ela é limitada, né? O Senhor Deus, ele conhece as nossas limitações. E aqui não é que nós não devemos nos preocupar simplesmente com nada, né? Então, vou ficar aqui, ó, só paz e amor, vou fazer... Não, não é isso. O que Jesus está querendo dizer é que essas coisas, elas não devem tomar o nosso coração. Elas não devem se tornar ídolos. Nós precisamos buscar primeiramente as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. Nós devemos nos preocupar com a nossa saúde espiritual. Devemos nos preocupar em primeiro momento com o nosso relacionamento com o nosso Deus, com a nossa vida de oração, com a nossa dedicação dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Eu tenho me preocupado com as necessidades dos meus irmãos, eu tenho trabalhado em prol dos meus irmãos, né? Ou eu tenho ficado tão preocupada comigo mesma ou com as coisas que estão acontecendo aqui na minha família. Eu tô tão preocupada com amanhã, que eu tô me esquecendo de viver o hoje. O hoje, o presente, é um presente de Deus, né? O presente é um presente de Deus. E Deus nos prometeu que ele nos sustentaria. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Será mesmo que esse Deus simplesmente nos abandonaria na primeira dificuldade?
Com certeza não. Nós podemos ver ao longo do Antigo Testamento o que Deus fez pelo povo de Israel. Deus fez tudo aquilo por Israel e Ele continua fazendo pela igreja. Deus ama a sua igreja, Deus ama os seus filhos. Deus entregou o seu único filho em prol de pecadores, em prol de pessoas limitadas, em prol de pessoas ansiosas como nós. E nós não podemos permitir que essas ansiedades, que essas preocupações dominem o nosso coração. O Senhor Jesus, o nosso Deus Trino, deve ser o Senhor soberano sobre os nossos corações. Nós devemos depositar aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque é Ele que nos dará graça para sustentar essas dificuldades, para passar por essas dificuldades. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho, foi Deus que libertou Israel do Egito, não é? Foi Deus que capacitou o povo a conquistar a Terra Prometida, foi Deus que prometeu que enviaria o Messias e apesar de todas as dificuldades, era as mulheres que eram estéreis, era o povo que vivia pecando e que geração após geração Deus que tinha que tomar providências. O tempo todo o plano de Deus parecia que ia dar errado, o tempo todo parecia que Deus precisava de um plano B, mas nunca existiu um plano B. Deus estava no controle da situação. Deus estava no controle da história de Israel e Deus continua no controle de toda a história, da história do mundo inteiro. Deus sustenta todo o universo. Foi o nosso Deus que criou todas as coisas. Nós não aprendemos isso lá de aqueles que nasceram e cresceram na igreja, né? Não aprenderam a historinha do Gênesis, Gênesis 1, 2, a criação dos céus e da terra, não é? Do sol, da lua, dos mares, da terra, dos animais. Esse Deus que com tanta delicadeza e com tanto detalhe criou todas as coisas, Ele também nos criou. E de toda a criação de Deus, o homem é a única criatura que foi criada à imagem e semelhança dele. Será mesmo que Deus não vai cuidar de nós durante as dificuldades, durante as tempestades? É claro que Ele vai. Nós temos que confiar neste Deus. A ansiedade e as preocupações exacerbadas, né, quando nós nos preocupamos demais, quando nós deixamos que isso preenche o nosso coração, faz com que os nossos olhos fiquem tampados, né? Faz com que crie aquela casca, né, nos nossos olhos espirituais e nós deixamos de contemplar a soberania de Deus, o poder de Deus, né? Nós deixamos de nos maravilhar com o sacrifício de Cristo, nós deixamos de nos maravilhar com a salvação que nós temos, não é? É claro que eu não estou dizendo aqui que a vida cristã ela é fácil. Nós sabemos que a caminhada com Cristo ela é difícil. Nós teremos muitas dificuldades no caminho, mas Ele nos garante que Ele estará conosco e que Deus está no controle e Ele vai nos sustentar. Então Jesus aqui está nos alertando para que nós não deixemos que essas preocupações e essas ansiedades dominem o nosso coração. Então, se nós não devemos deixar que isso domine o coração, o que nós devemos fazer? E aqui no capítulo 6, versículo 33, ele diz: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Nós devemos nos preocupar somente em buscar o seu reino e a sua justiça. Devemos buscar todos os dias nos relacionarmos com este Deus, sermos cristãos piedosos, cristãos dignos, devemos dar um bom testemunho de Cristo, né? Devemos exalar o perfume de Cristo onde quer que nós estejamos e não devemos deixar que essas preocupações dominem o nosso pensamento e o nosso coração. Porque, minhas irmãs, todas as necessidades que nós temos, sejam elas físicas, monetárias, de alimento, de roupa, de qualquer coisa, Deus, Ele supre as necessidades. E eu tenho certeza que tem muitas de vocês que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo agora, que poderiam dar vários testemunhos de toda a providência de Deus ao longo da história de vocês. É ou não é? Deus não deixa faltar nada. Ele cuida e Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Somente Deus sabe do que nós precisamos. Somente Ele sabe exatamente do que nós precisamos. O medo, a ansiedade e a preocupação muitas vezes vão nos fazer pensar que nós sabemos o que é melhor para nós, que nós sabemos do que nós precisamos, mas não é isso. O único que sabe exatamente do que nós precisamos é Deus. Agostinho tem uma frase muito interessante que é muito verdadeira. Ele diz que somente aquele que criou o homem pode fazer o homem feliz.
O nosso coração só vai repousar, só vai descansar e só vai encontrar satisfação na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, porque nós somos criados por Ele e só Ele pode suprir cada vazio e cada necessidade que nós temos na nossa alma, no nosso corpo, no nosso dia a dia, na nossa vida em geral. As palavras de Jesus aqui nesse trecho e por todo o Sermão do Monte estão carregados de compaixão e de amor por aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão, né? Jesus aqui está mostrando a compaixão de Deus, está mostrando o cuidado de Deus e está abrindo os nossos olhos. E aqui no versículo 27 ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Às vezes nós nos preocupamos tanto, ficamos tão ansiosas, tão preocupadas, tão preocupadas, tão preocupadas. Nós deixamos de viver, aproveitar aquele momento que Deus está nos presenteando e quando a gente vê, aquele momento já passou. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente no próximo minuto, na próxima hora, no próximo dia. Aqui Jesus está dizendo, olha, por mais que você esteja tão ansioso e tão preocupado, você não consegue acrescentar 1 hora na sua vida. Você não consegue acrescentar 1 segundo sequer, né? Com toda a sua ansiedade, com toda a sua preocupação, você não consegue acrescentar nada. Mas quando nós confiamos em Deus, né? Quando nós depositamos todas essas dificuldades, né? Todo esse fardo aos pés da cruz, nós encontramos descanso e nós vamos viver ansiosos numa ansiedade boa, né? Na ansiedade da vida eterna, que não é aquela ansiedade que traz desespero, que traz preocupação, mas que traz esperança. Quando Jesus nos diz aqui que essa ansiedade ela não acrescenta 1 hora na nossa vida, Jesus está nos mostrando que toda essa ansiedade, toda essa preocupação, ela é inútil, né? Ela não serve de nada, só serve para deixar a gente mais nervosa e serve para nos distanciar de Deus e duvidar da soberania de Deus e de toda a providência de Deus. Elizabeth Elliot, que é uma das minhas escritoras favoritas, ela escreve direcionada para mulheres. E ela tem uma frase muito legal, eu anotei aqui no meu caderno, eu vou ler pra vocês. Ela diz assim: mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Mantenha o seu coração tranquilo. E aí nós podemos pensar, como que nós vamos ficar com o coração tranquilo? Olha só tudo que tá acontecendo no mundo hoje em dia, como que nós vamos ficar tranquilas? Irmãs, nós somos templos do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo de Deus habita em nós. A partir do momento que nós somos inseridas no corpo de Cristo, a partir do momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos passando pelo processo de santificação. O Espírito Santo está transformando, não é? Está lapidando o nosso caráter, está lapidando a nossa vida espiritual, está fazendo com que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais propícios a Deus. E neste processo nós também temos a nossa responsabilidade. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos ouvir a doce voz do Salvador e ficarmos calmas e ficarmos tranquilas. Termos a consciência, criarmos a consciência não só na nossa mente, mas no nosso coração, de que quando nós dizemos que Deus está no controle, é porque Deus está no controle. Quando a Bíblia diz que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso, irmãs, Deus é todo-poderoso e Deus é soberano. A nossa ansiedade, a nossa preocupação não diminui em quem Deus é, mas faz com que nós nos afastemos dele. Portanto, não permitam que as dificuldades ceguem o coração de vocês, não permita que essas dificuldades afastem o coração de vocês do nosso Salvador. Para ir finalizando, eu gostaria de terminar com o último texto de hoje. Peguem comigo aí a Bíblia, nós estamos no capítulo 6, vão um pouquinho ali mais pra frente, eu quero ler com vocês capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Trecho super conhecido para nós, mas eu quero trazer aqui uma breve meditação sobre esse trecho para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus aqui está se direcionando, né, aos nossos irmãos daquela época que se sentiam oprimidos, sobrecarregados com todo aquele jugo que o legalismo dos fariseus trazia, né? Toda aquela falsa aparência de piedade. E muitas vezes esses irmãos, eles podiam pensar que eles não eram dignos de perdão, né? Muitas vezes esses irmãos podiam pensar que eles não eram dignos de serem filhos de Deus, né? E quantas vezes nós estamos tão preocupadas, tão ansiosas, aquela coisa tá dominando tanto, tá minando tanto o nosso coração que nós achamos que o nosso problema ele é grande demais, que a nossa dificuldade é grande demais, que o nosso pecado é grande demais e que Jesus simplesmente não pode nos ajudar, né? Que Deus não pode nos alcançar. Nós chegamos tão fundo, que não existe a chance de Deus nos alcançar ali onde nós estamos. E Jesus então nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ao contrário daquele código dos fariseus que demandava que as pessoas fizessem muitas obras, né, que elas parecessem piedosas, e a gente sabia que de piedade não tinha nada, Jesus aqui está dizendo que os filhos de Deus não precisam praticar nenhuma boa obra para simplesmente alcançar esse descanso. O descanso, o alívio, nós encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus, no nosso Salvador, naquele que foi pendurado no madeiro pelos nossos pecados, não é? O jugo de Jesus é leve, porque Jesus já levou o peso, irmãos, dos nossos pecados, das nossas ansiedades, das nossas aflições. Ele já levou todas essas preocupações, todos esses pecados que nós carregamos foram crucificados com Jesus lá na cruz. Nós não precisamos carregar essas coisas nos nossos corações. A caminhada com Jesus pode estar recheada de dificuldades, e muitas vezes nós padecemos dificuldades, com certeza. Mas vocês podem ter certeza que essa caminhada com Jesus é muito mais leve e muito mais graciosa do que sem Ele. Quando nós tentamos caminhar com as nossas próprias pernas, quando nós achamos que nós conseguimos por nós mesmos e que nós vamos resolver os problemas da nossa vida, vocês podem ver que nada dá certo. Vocês podem ver que chega uma hora que o fardo se torna pesado demais e a gente não consegue. E isso tudo mostra o quão dependente nós somos. Nós precisamos do nosso Deus, nós precisamos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos chama: vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim. Deposite a sua preocupação, a sua ansiedade, aquilo que pesa no seu coração hoje, aos pés da cruz, não é? Diga a Jesus, ore, se relacione com o seu Deus. Deus é um Deus que se relaciona, Deus é um Deus pessoal, Ele ama o seu povo, Ele cuida de nós. Então, minhas irmãs, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Venham, vamos a Jesus, vamos nos ajoelhar diante da cruz e vamos derramar diante de Jesus tudo aquilo que tem afligido os nossos corações, independente de qual seja a sua dificuldade, a sua ansiedade ou a sua necessidade nesse momento. Coloque diante de Deus, não é? Ore, peça ao Espírito Santo que te fortaleça e não permita que a ansiedade, as preocupações, por conta de tudo isso que tem acontecido, por causa de qualquer outro problema que você esteja passando, não permita que isso tome conta do seu coração e faça com que você deixe de olhar para Deus e faça com que você deixe de ouvir a voz de Jesus. Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus não está paralisado, Deus não está parado, Deus não está deixando de agir. Muito pelo contrário, Deus nos ouve, Deus nos fala através da Bíblia e Deus está agindo o tempo todo. Ele está cuidando de nós. Se Ele cuida das aves do céu, com certeza Ele também cuida de nós. Que essa certeza possa trazer paz, refrigério e descanso para o seu coração e para a sua alma nesse dia de hoje. Eu desejo que cada uma dessas palavras, de fato, tenham trazido muito amor, muita graça, muita misericórdia, e que se você estiver passando por qualquer dificuldade, que você encontre esperança, que você encontre refrigério para sua alma, se derramando diante de Jesus. Exponha a Ele todas as suas necessidades e tenha certeza de que Ele te atenderá, porque Deus sabe exatamente de tudo que nós precisamos, e Ele jamais deixará que nós tenhamos falta de qualquer coisa. Tá bom? Vamos orar então para encerrar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por este momento que nós tivemos agora.
Obrigada por todas essas verdades que o Senhor revela na Bíblia, Senhor. Obrigada porque o Senhor se preocupa com cada área das nossas vidas, ó Pai. E o Senhor nos chama a não ficarmos ansiosas ou preocupadas, Senhor. O Senhor nos chama a olharmos para o Senhor, a olharmos para o Teu reino, para a Tua justiça, a buscarmos, Senhor, as coisas celestiais, as coisas espirituais e não nos apegarmos, Senhor, às coisas deste mundo. Nós sabemos que tudo isso passará, Senhor, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece, Senhor. O Senhor permanece fiel, o Senhor não muda, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor se importa, Senhor, com cada detalhe das nossas vidas. Ó Pai, nós somos Tuas filhas, o Senhor nos chamou, nos salvou, o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança. Faça, Senhor, através do Teu Santo Espírito, com que os nossos corações estejam firmes, ó Deus, e que nós não deixemos, Senhor, que a raiz de todo esse pecado de ansiedade, que todas essas preocupações, Senhor, criem raízes e produzam ervas daninhas nos nossos corações. Que ao estarmos diante de uma dificuldade, de uma tribulação ou de uma tempestade, nós possamos então, Senhor, nos ajoelhar e nos derramarmos aos pés da Tua cruz, aos Teus pés, ó Deus, e possamos encontrar paz, Senhor, que nós possamos encontrar descanso e refrigério para as nossas almas, Senhor, e que nós possamos sempre estar preparadas, fortes, Senhor, fortificadas na força do Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, para enfrentarmos quaisquer dificuldades que nos atinjam. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos falhas, somos pequenas, somos limitadas, mas somos Tuas filhas. Fortalece, Senhor, a nossa fé e o nosso espírito, para que a cada dia nós possamos crescer em graça e em conhecimento. E que a cada dia nós possamos amar mais o nosso Senhor e possamos cada dia mais nos parecermos com Ele. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa meditação de hoje. Desejo que o Senhor continue abençoando vocês, trazendo paz, refrigério, calma, né? Trazendo consolo a todas as famílias, a todas as irmãs que têm passado por dificuldades. Que o Senhor cuide de vocês e que vocês também se sintam cuidadas, né? E amparadas pelas nossas orações e pelo cuidado da nossa igreja. Que o Senhor as abençoe. Estou morrendo de saudades e até a próxima.